Saudações, gente bonita. Mestre Leider aqui falando. Em Goiás, 6 horas e 38 minutos da manhã. War is changing. In Gaza, artificial intelligence helps Israeli warplanes select which neighborhoods to bomb next. In the US, robot dogs and drones help stop the desperate from crossing the southern border. But the biggest change of all is the one least talked about, the privatization of war. In Ukraine, at least 20,000 foreign mercenaries from 50 nations are said to have joined the fight against Russia. And it's not just Ukraine. From Yemen to Sudan, Syria to Nigeria, tens of thousands of guns for hire now fight on behalf of foreign powers. A hidden global war that gets little media attention, but one with profound implications. There's a forgotten story that helps explain how we got here. It begins with a swamp, an inheritance, and a timely war. Ingredients for what would become the largest privatization drive in military history. This is the story of Blackwater and the rise of the secret mercenary armies that have pushed warfare into the shadows. In 1997, a far-right former U.S. Navy SEAL called Erik Prince, the scion of a family of industrialists and religious extremists from Michigan, brought a radical idea to life. In a vast swamp on the Virginia-North Carolina border, he funded the most advanced private training ground for military, security, and police forces anywhere in the country and the world. The business could not have arrived at a better time. Just 4 years later, George W. Bush entered the White House. Under the guidance of neoconservative ideologues like Defense Secretary Donald Rumsfeld and Vice President Dick Cheney, the Bush government embarked on the most radical program of military privatization in history. The U.S., Rumsfeld said in a 2001 speech at the Pentagon, faces an adversary that's, quote, one of the world's last bastions of central planning. It governs by dictating 5-year plans. With brutal consistency, it stifles free thought and crushes new ideas. His tirade was directed not at the remains of the socialist bloc, but at the Pentagon itself. The military, Rumsfeld said, would have to start behaving like venture capitalists. A day later, American Airlines Flight 77 smashed into the western wall of the Pentagon. When the U.S. launched its war of aggression against Iraq in 2003, Erik Prince's new venture, then called Blackwater, was quick to take advantage of the U.S.'s radical new privatization agenda. Blackwater soon won its first $27 million no-bid contract to provide security for Ambassador Paul Bremer, who headed the so-called Coalition Provision Authority, the U.S.'s colonial administration in Iraq. By 2007, it had won $1 billion in contracts from the State Department alone. More than half of these contracts were awarded without competition or tender. In just a few years, the secretive institution emerged from its swamp to become one of the most important players in the so-called War on Terror. This was a marriage of convenience. Private companies are not required to report deaths and injuries among their mercenary forces. And they even enjoy greater impunity than the lawless U.S. military itself. On September 16, 2007, the world witnessed that impunity. At around noon, a Blackwater convoy of 4 armed vehicles arrived at Baghdad's Nisar Square. Soon, the mercenaries opened fire on unarmed civilians passing through the square in their cars. Panicked, the Iraqi drivers began to flee the scene, but the mercenaries shot at the fleeing cars. In all, 17 civilians were murdered, and more than 20 were injured in what some have called Baghdad's Bloody Sunday. The Iraqi government called the attack an act of deliberate murder, but Blackwater insisted that it acted in self-defense. The State Department backed them up. Not long after the massacre, Erik Prince testified to Congress. Remarkably, not a single question was asked about Nisar Square. But the question of civilian fatalities, which were well documented, did come up. Prince's strategy? Denial. The people we employ are former U.S. military law enforcement people that have
sworn the oath to support and defend the Constitution against all enemies, foreign and domestic. Then added, They bleed red, white, and blue. after the Nisour massacre, Prince's ambitions grew further still. He announced that Blackwater would now become a full-spectrum initiative and began to bid for new Pentagon contracts. In the years that followed, Blackwater established a new mercenary operation staffed by soldiers from all around the world, an intelligence agency staffed by former CIA operatives, an aviation division with dozens of aircraft, and even a line of armored personnel carriers. When the US flew suspected terrorists around the world to so-called black sites, Blackwater's flight records matched those of known torture camps, suggesting that it played a role in the kidnap and torture program. Blackwater came to recruit mercenaries throughout Latin America, often recruiting former fascist foot soldiers who themselves took part in campaigns of torture and massacre. But it didn't stop there. Blackwater came to recruit mercenaries from around the world at a scale that may never be known. In 2016, some 200 Sudanese mercenaries working for Blackwater were killed in a single strike in Yemen. All along, Blackwater moved further and further into the shadows. During the US's wars in West Asia, private equity firms began to invest in private military companies. War is a safe bet. Endless war means endless profit. So these investment firms went on a buying spree that's not only continued to this day, it has accelerated. According to research by the Stockholm International Peace Research Institute, private equity firms were responsible for 42% of all takeovers in the US private defense sector in 2019. These funds face no requirement to disclose the financial status of their purchases. Through them, entire armies disappear into black holes where their size or activities can no longer be traced. Meanwhile, the profits continue to pile up. In 2023, Joe Biden requested $842 billion for the US military budget, which is roughly 3 times more than China's military budget and 10 times higher than Russia's. Based on figures in previous years, over half of that money is likely to have gone to private contractors. Blackwater, which is now rebranded as Constellus Holdings, is among them. The new company brings together a range of private mercenary companies with other dull names like Triple Canopy, Tidewater Global Services, National Strategic Protective Solutions, and International Development Solutions. All are owned by Apollo Global Management, Inc., a private equity giant based in New York City, which bought Constellus in 2016. From the tunnels of Gaza to the streets of Raqqa, we often hear whispers of mercenaries fighting on behalf of the US. But how many wars are these private armies really involved in? How large will these corporations become in the future? What's their political reach? Who decides where they fight, and when, and against whom? Blackwater's legacy means that the answers to these questions may long remain hidden. War has been pushed into the shadows. Accountability has been eroded so deeply that the US can deny its active involvement in several wars of its own making. In many ways, we knew where we were headed. In 1961, US President Dwight D. Eisenhower issued an ominous warning in his farewell address about the grave implications of the untrammeled growth of the military-industrial complex. Quote, "The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals, so that security and liberty may prosper together." This misplaced power has now grown beyond all reasonable proportions. It won't rein itself in. The question is, who will?
eu gostaria, para começo de conversa, de falar um pouco sobre a guerra moderna. De um lado, o Ocidente tem usado cada vez mais mercenários. A gente ouve muito falar mercenários, né? A OTAN, a guerra na Ucrânia, por exemplo, né? Tem alguns ucranianos, tem as tropas da OTAN e mercenários. Na Síria, tinha o tal exército árabe sírio, que não tinha nada de sírio, que não era árabe, era basicamente curdo. E mercenários, além do ISIS e do Daesh. O Ocidente vem mudando a conformação no campo de batalha, certo? Eles começaram pela criação de grupos terroristas. Sim, muitos dos grupos terroristas foram criados pelo Ocidente. O Daesh, ou Estado Islâmico, foi criado pelo Ocidente. O Talibã foi criado pelo Ocidente. A Al-Qaeda foi criado pelo Ocidente. O Talibã foi criado ainda no governo Carter, usando religiosos, né, extremistas locais de origem pashto. Esse era a liderança religiosa do Talibã. Eram mulás ignorantes. Um mulá é como se fosse um pastor evangélico. Qual que é a grande diferença entre um padre e um pastor evangélico? O padre estuda 8 anos. Pastor, qualquer mané pode falar que é. Não tem diferença. Você fala, sou pastor. O mulá ignorante é mais ou menos nessa nessa vibe. Certo? Esses mulás ignorantes foram levados ao poder pela CIA, né? Criou-se um núcleo lá e falou, não, isso aí é para combater o comunismo. Tanto que naquele filme Rambo 3 eles aparecem lá, eles são chamados de Mujahedin, mas são os mesmíssimos. Os Estados Unidos só mudaram de nome porque ficou feio, né? Falou, ué, mas esse Mujahedin não é aqueles que nós ajudamos lá em Rambo 3, agora são nossos inimigos? Então é isso, o Talibã e Mujahedin é a mesma coisa. Uma guerrilha terrorista criada pela CIA. Os sionistas também, eles praticam teorias de Estado, foram obra do Ocidente, no caso os britânicos, né? O Daesh foi criado dentro das prisões do Iraque e a Al-Qaeda foi criada numa pequena vila a uns 40, 50 quilômetros ao norte de Amman, capital da Jordânia. Só que esses grupos terroristas começaram a sair do controle, certo? Começaram a sair do controle tanto dos Estados Unidos quanto de países que à época eram aliados deles. Então, eles começaram a colocar um pouco de freio na atuação desses grupos porque estavam se virando contra eles. E aí inaugurou-se uma nova fase, a de mercenários. Os mercenários não são todos iguais. Você tem 2 tipos de mercenário. Um grupo de mercenário que em teoria é independente, mas na prática é intimamente relacionado a governos. O Grupo Wagner é um bom exemplo disso. O Grupo Wagner é um grupo de mercenários, mas ele opera como ator objeto de negação plausível por parte do governo russo. Como assim, negação plausível? Há situações em que o governo russo sente que precisa intervir, mas não pode, por uma série de questões. Então, o Grupo Wagner entra nessas situações, certo? O Grupo Wagner nunca opera contra os interesses russos, sempre do lado do interesse da federação. Então, o Grupo Wagner, digamos que é um grupo paraestatal, certo? Não é mercenário no sentido clássico,
é paramilitar e paraestatal. É conectado de maneira indireta aos interesses da Federação Russa. Perfeito? Então, eu não diria estrito senso, lato senso sim, que o Grupo Wagner é um grupo terrorista. É um grupo, mercenário. É mais preciso chamá-lo de grupo paraestatal. Agora, existem sim grupos mercenários totalmente estrito senso. E eu vou colocar essa reportagenzinha para falar sobre isso. Antes da gente continuar, olha o que eu ganhei de brinde. Uma sacola ecológica, e é boa. Tipo daquelas lonas de caminhão, negócio de qualidade. Fiquei satisfeito. Sabe, é o tipo de presente que deixa a gente animado enquanto consumidor. Hoje eu aproveitei que era a cesta do porco, né? Como eu disse para vocês, a gente que não pertence às classes sociais mais favorecidas tem que aproveitar as promoções. Aí eu tô levando barriga para fazer bacon, meu irmão é muito bom nisso. E mais uns outros pedacinhos de porco. Além de pão, esses trem, tô feliz. Mas, vamos voltar ao nosso assunto. Vocês viram que a guerra literalmente é um negócio nos Estados Unidos. E não é mais só um negócio da indústria. É também um negócio financeiro e um negócio de prestação de serviços. Certo? A gente está acostumado a falar de complexo industrial militar, que toma cerca de $1 trilhão todo ano do contribuinte dos Estados Unidos para financiar uma guerra infinita contra o mundo, contra as pessoas do mundo, contra quaisquer governos que não se ajoelhem para os Estados Unidos da América. É claro que eles não usam só a guerra, né? Não é só vender armas. Embora isso, como eu disse, seja um dos 4 elementos mais importantes do orçamento dos Estados Unidos. Nós já mostramos aqui que os Estados Unidos operam com um déficit fiscal, o do Brasil é 0,4%. E aí você vê a Miriam Leitão, a Globoplay, todo mundo, oh meu Deus, o déficit, o mercado está nervoso, o mercado está preocupado, como se o mercado fosse um ser humano, e não um conjunto de financistas e banqueiros safados. Não, o mercado é um ser humano, tadinho, que fica nervoso, que fica apreensivo, que aí vem a Miriam Leitão falando do mercado, acha que ele é gente. Acha que ele se importa com gente e acha que a gente deve se importar com ele. Então, o mercado no Brasil fica super apreensivo com um déficit de 0,4%. Os Estados Unidos arrecadam 5 trilhões e gastam 7 trilhões. Então o déficit deles é 2 trilhões de déficit, mais de 2 trilhões. É 40% de 5 trilhões de arrecadação. Então o déficit deles é 100 vezes maior que nós. Mas parece que eles não ficam apreensivos, né? Não ficam nervosos. O mercado só fica nervoso quando acontece aqui. O problema é que eles querem impor ao Brasil o princípio neoliberal estúpido, segundo o qual o governo só pode gastar o que arrecada. Isso é uma bobagem e uma burrice. Porque é exatamente o contrário. Como o governo emite moeda, ele pode e deve gastar mais do que arrecada. Gente, deixa eu comprar um pão de queijinho aqui para tentar começar meu dia. Ah, coisa boa, gente. Nossa, fazia tempo que eu não comia um pão de queijo quentinho. Obrigado por quem manda Pix, gente. De verdade. Não. Mas vamos continuar. Do orçamento dos Estados Unidos, de 7 trilhões de dólares, dos quais 2 trilhões são déficit, metade é gasto da seguinte forma: 1 trilhão com pagamento de juros da dívida, porque a dívida deles cresce, está em 35,5 trilhões de dólares e cresce 1 trilhão de dólares a cada 99 dias, que a dívida deles aumenta. Mas não é um problema assim tão grande. 1 trilhão com o complexo industrial militar, né? Pelo qual eles levam guerra infinita ao planeta.
E 1,5 trilhão enchendo o rabo de seguradora. Os Estados Unidos não tem SUS, não tem saúde gratuita, mas as pessoas são obrigadas a ter o Medicaid. E o governo complementa. Você pensa, mas isso é um SUS? Não é, porque o dinheiro não vai para as pessoas, nem vai para os médicos, nem sequer para os hospitais. O dinheiro vai para a seguradora de saúde. É por isso que aqui no Brasil uma chapa custa R$50 e lá custa 3 mil. Literalmente. Aqui a chapa custa $9,33, o equivalente, né? Eu tiro 2 vezes por ano. E nos Estados Unidos, no Texas, por exemplo, é $570, 3 mil reais. Então, é por isso que aqui custa 50 e lá 3 mil. Porque quem fica com o dinheiro não são os laboratórios, não são os médicos, não são as enfermeiras, nem são os hospitais, são as seguradoras. Então, o setor de finanças, né, que os bancos que captam 1 trilhão todo ano, título da dívida pública dos Estados Unidos, setor de seguros, insurance, né, e claro, a roubalheira do setor imobiliário, real estate, FIRE, que chama, a soma, o acrônimo dos 3, finança, seguro e imobiliário. É o setor imobiliário que impede as pessoas de ter casa, certo? Até a década de 70, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, o trabalhador podia ter casa, porque a casa era um bem industrial, você comprava da indústria da construção civil. Depois que os republicanos assumiram, os neoliberais, esse negócio passou a ser o setor de serviços, né? Setor de finanças. E aí você passou a comprar a casa do mercado imobiliário. E aí se tornou inviável você possuir a casa própria. Mais do que isso, hoje está num nível que as pessoas não conseguem pagar, não é a casa própria, é o aluguel. O salário médio dos Estados Unidos, o salário mínimo é $1.250. O aluguel médio é $1.840. Quer dizer, as pessoas, não é que elas têm que optar entre comer e morar, não dá para morar mais. Então, o que o setor financeiro não roubava das pessoas, o setor de seguros passou a roubar, e o que sobrava do seguro obrigatório e dos juros e tudo mais, agora as pessoas têm que gastar em aluguel. Traduzindo, o setor de serviços suga a população americana e a europeia também, cada vez mais a brasileira, deixando-o miserável. Certo? E esses 3 setores do governo dos Estados Unidos pegam metade dos recursos. $3,5 trilhões. Agora vamos falar da guerra. 1 trilhão. Só que o gasto, na verdade, é muito maior do que isso. Porque você tem a manutenção de 8... Eles gostam de falar que os Estados Unidos tem 870 bases no exterior. Imagina quanto isso não custa. Só imagina quanto isso não custa. Certo? E está envolvido em infinitas guerras. Tem a questão dos mercenários e mais. Os Estados Unidos operam também com agentes internos. Infelizmente, o nosso exército em particular parece que está envolvido no escândalo da Starlink, né? Parece que eles fizeram um acordo debaixo dos panos e que um filho de militar famoso, vamos citar nomes, mas ligado ao governo anterior, e que exerce cargo no governo atual, é quem é o representante legal da Starlink no Brasil. E a Starlink fez um negócio com o exército altamente duvidoso, praticamente a revelia do Poder Executivo, do qual a gente só ficou sabendo porque eles deram com a língua nos dentes, eles mesmos se entregaram. Isso é uma coisa medonha, certo? Então, os Estados Unidos financiam o judiciário, né? Basta ver Lava Jato, o Marreco de Maringá, o Pastorzinho Safado, né? A outra lá, cujo pai vendeu, entregou, traiu o país entregando segredo da Petrobras para estrangeiro, né?
Então, eles roubam o país através do judiciário, através do Ministério Público, através dos militares. Eles patrocinam as ONGs, que é um instrumento de soft power, né, sujo na verdade. Aí você vê ongueiro, não pode explorar a foz do Amazonas por causa dos índios, os índios dos mangues, né, esses que ninguém nunca viu. Então, quando o pré-sal ainda era brasileiro, antes do Michel Temer entregar ele para os estrangeiros, também tinha essa conversa ambiental. Foi só o pré-sal ser entregue, ninguém nunca mais falou do meio ambiente e o pré-sal. Agora é sobre o Foz do Amazonas e os tais corais submarinos. Tem o verdismo ongueiro, né? E claro, tem partidos políticos. União Brasil, o PL trabalha para o Partido Republicano. O PSOL, alas do PSOL, pelo amor de Deus, não o partido inteiro, mas alas do PSOL inteira, essa ala identitária inteira, trabalha para o Partido Democrata. E o MDB também trabalha para o Partido Democrata, só que do lado sujo, né? Organizando privatização, entreguismo e tal. Então eles controlam partidos políticos, controlam militares, controlam igrejas, os evangélicos. O neopentecostalismo surge nos Estados Unidos, o pentecostalismo também surge nos Estados Unidos. A teologia da prosperidade surge nos Estados Unidos. A teologia do domínio surge nos Estados Unidos. Então eles patrocinam igreja, militar, ONG, partido político. Tudo isso é parte do aparato de guerra. E custa muito dinheiro para eles. Tem que dar retorno. Certo? Tem que dar retorno. Seja na forma de subordinação de governos inteiros, de países inteiros, é o interesse deles. De vez em quando eles patrocinam algum maluco, como Milei, Bozo, ou simplesmente entreguistas. Tudo isso custa muito dinheiro. A máquina de guerra americana, ela consome muito dinheiro. Os mercenários são só uma parte, a parte mais suja e visível, mas o interior do intestino são ONGs, partidos políticos e tal, entreguistas, né, traidores. Então é isso, gente. Eis o complexo industrial, militar e ideológico dos Estados Unidos em toda a sua crueza. Que Deus nos proteja.